Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Nanomancer Reborn. Ivy Become a Snow Girl? Capítulo 231. Recompensas de primeiro abate. À medida que a luta progredia, tornou-se cada vez pior de se olhar. Não importa o que o boss fez, seja a habilidade de limpeza de grupo ou outra coisa, Shiro tinha como combater isso. Se tentasse usar terremoto, suas engenhocas escondidas o atordoariam, fazendo com que sua habilidade falhasse. Com Shiro cuidando de todos os mobs e alvos, Yin e Lisandra só precisavam disparar suas habilidades à vontade. O elemento Estrela Negra e o elemento Sombra de Yin enfraqueceram imensamente as defesas do boss devido aos seus efeitos de corrosão. Quanto a Lisandra, suas habilidades de apoio e suporte sustentou que ela causasse mais dano ao boss. Com as duas trabalhando juntos, a armadura não passava de decoração. Não só isso, houve momentos em que o boss seria jogado para o ar e seria submetido a outra onda de balas, magia e cortes. Morrer assim sem chance de revidar não era um destino que os bosses de Rai deveriam enfrentar. Especialmente este, pois tinha impedido a cidade de Kairosa de progredir ainda mais. Olhando para o cadáver sem vida que estava na frente dele, Kamnar não podia deixar de balançar a cabeça. É uma pena que ele tenha corrido para a deusa das máquinas. Ignorando sua oração silenciosa pelo boss, Shiro checou o saque. Como o grupo delas era pequeno, com apenas 3 pessoas, a grande quantidade de saques que receberam era surpreendente. Além disso, as recompensas pelo primeiro abate fizeram com que lamentassem o fato de que ela não se juntou a Raid mais cedo para os bosses anteriores. Recompensa de primeiro abate da Quimera Antiga? Título Caçador de Quimera. Núcleo de Quimera. Habilidade, Artes de Quimera. O título foi bastante simples, uma vez que permitiu que ela suprimisse qualquer inimigo tipo Quimera. Por outro lado, o Núcleo de Quimera era um aprimoramento de arma que permitiu que ela fundisse algumas habilidades. Se fossem só esses dois, ela não ficaria muito impressionada, mas foi a habilidade que realmente fez o primeiro abate valer a pena. Artes de Quimera? Permite a uma pessoa fundir 2 elementos durante a batalha. Custo, 500.000 MP. Duração, 30 minutos. Tempo de recarga, nenhum. Um único uso desta habilidade levaria 500.000 de MP, mas Shiro pensou que valia a pena. Uma vez que a habilidade permitiu que ela fundisse elementos, ela será capaz de criar as formas atualizadas de cada elemento muito parecido com o que aconteceu com seu gelo quando se tornou glacial. Se ela usasse essa habilidade em Estrela Negra e Luz, ela provavelmente seria capaz de criar algo semelhante ao plasma. Não só isso, ela poderia até mesmo fundir os diferentes elementos com metal. Isso significava que ela poderia aumentar ainda mais sua proeza como uma nanomante com isso. Se eu tivesse essa habilidade naquela época, eu poderia ter fundido o elemento luz com a minha armadura nanotecnológica para aumentar a minha resistência à luz por algumas dobras, permitindo-me resistir aos seus ataques um pouco melhor. Isso pode ser um divisor de águas. Shiro pensou consigo mesma já que as possibilidades eram aparentemente infinitas. Se ela atualizasse cada elemento para sua forma mais poderosa e os fundisse, ela criaria algo maior. Mãe, o que você conseguiu? Yin perguntou enquanto ela se aproximava. Eu consegui uma habilidade chamada Artes de Quimera. Me permite fundir 2 elementos em combate. Mas é só por 30 minutos. Shiro respondeu. Eu tenho algo parecido, mas ao invés de 30 minutos, é permanente. Eu só tenho 2 elementos, então isso é bom. Yin sorriu. Você tem o elemento Estrela Negra e Sombra, então o que você conseguiu com a fusão? Shiro levantou uma sobrancelha. O produto de fundir meu elemento Estrela Negra e Sombra é o elemento Estrela da Demolição. Yin sorriu ansiosamente. Parece que você quer mostrar para mim. Eu vou fazer alguma alvo agora, me dê um segundo. Shiro riu. Balançando o pulso, ela enviou um fio de nanobots para o lado e lentamente construiu uma grossa folha de metal. No entanto, embora seja apenas uma folha de metal, a dureza e o valor defensivo dele fariam os ferreiros em Verecia babar com ganância. Observe com cuidado. Yin sorriu enquanto ela empurrava as 2 mãos para frente. Bum! A mana subiu em direção a Yin, fazendo com que a poeira carbonizada se espalhasse pelo ar das rajadas de vento que se formaram devido a isso. Agachado um pouco, Shiro impediu-se de ser arrastada, pois a força de sucção era muito maior do que ela esperava. Quanto a Lisandra, ela esfaqueou a espada no chão e a usou como apoio. Asterisco kikiki. Faíscas cintilavam em torno de Yin enquanto a quantidade de mana que estava sendo reunida rivalizava com a de Lisandra durante seu tempo como a encarnação da deusa da luz. Colapso.
Ela gritou quando 5 camadas de círculos mágicos Tier 3 de repente se formaram em torno da folha de metal, ampliando os olhos na hora da ativação, desconsiderando o fato de que Yin se tornou um aspirador de mana por um tempo. Shiro não podia acreditar que Yin foi capaz de ativar cada um dos círculos mágicos dentro da lacuna de meio segundo. Antes que alguém percebesse, uma esfera de luz apareceu no centro da folha. Asterisco crack. Fraturas surgiram no metal à medida que a esfera se expandia instantaneamente, consumindo tudo dentro de seu alcance e deixou uma cratera bastante profunda no local. Ah! Como foi? Yin sorriu enquanto seu rosto estava um pouco pálido. O elemento estrela da demolição é muito poderoso, mas o consumo de mana é enorme. Não custa pontos de mana, mas sim porcentagem para alimentar os feitiços. Ela disse enquanto caía no chão. Shiro não disse nada enquanto caminhava até a cratera e tentava pegar um pequeno pedaço de destroços. Mas antes que ela pudesse agarrá-lo corretamente, ele se espalhou em cinzas. O que você acha que vai acontecer se você usar contra alguém que está em um nível acima de você? Shiro perguntou curiosamente. Depende. Qualquer um mais fraco do que eu será morto sem exceção. No entanto, para aqueles que são de nível mais alto do eu, dependendo de seus atributos e outros fatores, a habilidade pode simplesmente se despedaçar. Yin deu de ombros. Então é bastante situacional se usá-la para lutar contra pessoas de nível mais alto. Um pouco problemática, mas não deve ser tão ruim. Shiro acenou com a cabeça. E você, Lisa? O que você conseguiu? Bem, eu consegui uma habilidade tipo quimera que me permite fundir as coisas, mas está bloqueada agora. Eu só tenho um elemento desbloqueado para que ele não possa se fundir com nada. Mesmo depois de todo esse tempo, eu ainda não sou capaz de usar o meu segundo elemento. Lisandra respondeu enquanto olhava para baixo em suas mãos. Ela sabia sobre seu segundo elemento há algum tempo, mas não importa o que ela tivesse feito, ela não conseguia descobrir nada sobre ele, muito menos desbloqueá-lo. Não se preocupe. Contanto que você tenha ganhado algo, é bom o suficiente. Shiro acenou com a cabeça. Ela entendeu que para alguém como Lisandra pode levar mais tempo para desbloquear seu segundo elemento, e isso foi bom. Eles tinham poder de fogo mais do que suficiente no grupo por enquanto e isso era apenas uma parte também. Se incluíssem todos, Lerica, Sylvia, Madison e alguns potenciais candidatos, eles poderiam rivalizar com uma pequena facção. De qualquer forma, antes de chegarmos ao último boss, como seu MP está, Yin? Shiro perguntou quando ela olhou para Yin. Não é bom. Pode demorar um pouco. Yin respondeu. Tudo bem, vamos fazer um acampamento temporário por enquanto. Assim que Yin recuperar o MP, lutaremos contra o quinto boss. Shiro disse no que elas concordaram. Ao se sentar no acampamento, Shiro olhou para o item, Núcleo de Quimera. Núcleo de Quimera, laranja, um item que pode ser usado em armas ou armaduras. Pode fundir habilidades usando isso e os efeitos serão permanentes. Use por sua conta e risco, pois as habilidades usadas para a fusão desaparecerão. A habilidade produzida na fusão é garantida como sendo melhor que as usadas na fusão. No entanto, a habilidade pode ou não ser situacional. Máximo permitido de 3 habilidades para a fusão. Devo tentar ou não? Shiro pensou consigo mesma. Se ela usasse isso, ela vai ter uma habilidade muito poderosa ao custo de 3 habilidades mais fracas. Mas a desvantagem é que a habilidade pode ter restrições severas. Uma situação em potencial seria ela ter uma habilidade de espada de alto nível, mas as restrições poderiam ser que ela precisava ter uma classe baseada em espada. O que fazer? Ela perguntou para si mesma. Neste momento a espada dela tecnicamente tinha 5 habilidades. Mudança de elemento, ataraxia e as 3 runas celestiais Karaliri e Aera. Todas elas eram habilidades incríveis por si só. No final, ela decidiu guardar o núcleo por enquanto, já que ela estava fadada a obter mais habilidades no futuro. Quem sabe, ela pode até conseguir uma habilidade do quinto boss. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl, capítulo 232. Preparação para o quinto boss. Enquanto o grupo descansava no acampamento, as pessoas lá fora começaram a desistir de sua sobrevivência. Já passou muito tempo. Se ela estivesse segurando contra o quarto e quinto boss, ela estaria morta agora. Kier balançou a cabeça. Mas você viu como ela é poderosa, tenho certeza que ela está apenas encontrando uma saída agora. Isaac franziu a testa. Se ela era tão poderosa como acreditávamos ser, por que ela não saiu ainda? Se ela pode sobreviver contra os bosses, ela deveria, em teoria, já ter chegado à saída. Não há nada que ela possa ganhar de ficar dentro da dungeon. Isso Isaac ficou em silêncio, pois não sabia como responder.
Kier estava certo. Mesmo que ele quisesse acreditar em Shiro, ele tinha que admitir que suas chances de sobrevivência eram muito pequenas considerando o fato de que ela ainda não saiu. Ninguém ficaria voluntariamente em uma raid com 2 bosses vagando por aí. Especialmente porque o quarto poderia emboscá-la a qualquer momento igual a quando os emboscaram. Mal sabia ele que o quarto boss já tinha morrido contra Shiro. Desista dela. Mesmo que ela esteja viva, a melhor coisa que podemos fazer é limpar esta raid para que todos sejam ejetados à força de dentro da raid. Kier estreitou os olhos. Tudo bem, mas estamos trazendo o máximo de pílulas e poções que pudermos. A família Argentergengia vai ajudá-lo para que possamos diminuir o tempo que gastamos em cada boss. Isaac sugeriu. Isso é bom. Ainda temos algumas pedras de retorno, já que vocês ainda não entraram pela segunda vez. Estamos autorizados a alguma margem de manobra com o quão imprudentes podemos ser. Kier acenou com a cabeça. Pessoas sem medo da morte poderiam ter um desempenho muito melhor do que o normal. Uma vez que eles têm um item que poderia garantir sua sobrevivência, como já havia demonstrado uma vez, eles podem lutar sem preocupação. Além disso, se eles trouxerem pílulas e poções que aumentaram seu poder de ataque global, juntamente com Isaac que está desesperado em limpar esta raid, o desempenho geral do grupo pelo menos dobrará. É uma pena que ela esteja morta, mas pelo menos temos algumas informações. Eu não posso acreditar que há um quinto boss, Kier pensou. Endireitando a jaqueta, ele mandou as escoltas chamarem os outros membros da raid. Eles iam limpar esta raid o mais rápido que pudessem. Então, só para ter certeza de que minhas informações estão corretas, o chefe tem 2 habilidades ativas, uma habilidade passiva e uma habilidade de limpeza de grupo, correto? Shiro perguntou. Isso é tudo que eu posso ver. Eu não sei se há mais habilidades que ele está escondendo. Kamnar acenou com a cabeça. Tudo bem. Habilidades de enraizamento que levam tempo para ativar são fáceis de lidar, já que somos capazes de cancelar sua ativação. Mas uma vez ativada vai se tornar problemático. Sua passiva também é muito fácil, já que nós 3 do grupo podemos voar. Enquanto eu não posso voar tão bem quanto vocês duas, é o suficiente por enquanto. Shiro disse enquanto olhava para suas 2 filhas. Uma era uma fênix e a outra era um anjo. Quando ele usar sua habilidade de limpeza de grupo, eu quero que você incendeie suas nuvens explosivas para ele. Nesse momento pegarei Lisa e me retirarei para a fenda. É assim que vamos lidar com a habilidade de limpeza de grupo dele. Como um boss que passivamente emite nuvens explosivas, ele é irritante para lutadores corpo a corpo. Mas não importa se todas nós estivermos lutando contra ele enquanto estamos no ar. Shiro sorriu. Ouvindo isso, Kamnar não poderia deixar de imaginar o que o cão de caça do inferno fez em sua vida para merecer Shiro como oponente. Mas eu mal posso lutar de longe. Enquanto eu tenho minhas espadas de luz, elas não causam muito dano. Lisandra disse. Não se preocupe com isso. Vou fazer para você uma arma para lutar contra o boss. Eu também posso usar este tempo para testar minha nova habilidade. Shiro respondeu com um sorriso. Sua teoria era que se Lisandra usasse suas snipers elétricas que foram fundidas com o elemento luz, um efeito sinérgico deveria ocorrer entre os dois, aumentando o dano de ataque em alguns %. Quanto a Yin, bem, ela não precisava se preocupar com Yin, já que ela poderia exagerar à vontade. Sem ninguém no local, ela estava livre para usar todos os seus feitiços sem restrições. Você precisa de mim para fazer alguma coisa? Kamnar perguntou enquanto tentava sorrir. No entanto, como insectoide, ele não tinha exatamente os músculos faciais para fazer um sorriso decente. Basta esperar ao lado. Shiro deu de ombros. Ele não precisava que ele ficasse com a parte das contribuições e saque, não é? Eu imaginei que sim. Kamnar suspirou. De qualquer forma, vamos dormir por enquanto, já que está ficando muito tarde. Montando acampamento, elas foram dormir. Naturalmente, Shiro fez Kamnar dormir lá fora enquanto estava preso por fios nanotecnológicos. No dia seguinte, eles fizeram o seu caminho para o buraco gigante que a Quimera tinha feito quando os emboscou. Olhando para o buraco, eles podiam ver o quinto boss sentado lá como de costume. Parece que ele não se move muito. Você acha que ele está protegendo alguma coisa? Shiro estreitou os olhos. Talvez. Eu tentei movê-lo, mas ele nunca se mexeu. Kamnar balançou a cabeça. Bem, não é problema nosso. Vocês duas, venham aqui, eu vou fazendo alguma armadura para vocês agora. Shiro disse ao chamar a dupla. Colocando a palma da mão nos ombros, os nanobots começaram a se espalhar e endurecer em um conjunto de armadura. Você deve abrir suas asas também para que a armadura não atrapalhe seu alcance de movimento. Ela sugeriu.
Ajustando a armadura, ela fez vários propulsores e estabilizadores de voo para que elas pudessem se reajustar mais rapidamente se estivessem sob ataque. Isso deve servir. Eu já coloquei algumas habilidades de movimento e habilidades passivas nas armaduras, vocês podem examiná-las para ter uma ideia de como funcionam. Quanto às armas, basta tocar os discos magnéticos ao redor de sua cintura e eles vão criar as armas para você. Naturalmente, as armas terão as habilidades embutidas também. Shiro explicou. Você pode adicionar habilidades? Kannar perguntou já que ele nunca tinha ouvido nada sobre isso. Claro. Contanto que eu coloque minhas mãos em um equipamento, eu posso reciclá-lo para melhorar a qualidade dos meus nanobots. Não só isso, se eles tiverem alguma habilidade, eu vou ser capaz de armazená-la no meu banco de dados e imprimi-la em qualquer armadura que eu fizer. Shiro disse, apontando para a cabeça dela. Claro, eu não posso fazer nada sobre conjunto de armadura. Por alguma razão, não sou capaz de receber nada de conjuntos. Pode ser porque elas não são tecnicamente apenas uma armadura, mas sim uma completa que está quebrada em várias peças. Mesmo que uma habilidade seja parte dessa peça em vez do efeito de conjunto, não posso receber a habilidade. Caso contrário, eu teria reciclado esta peça com a habilidade raiz, entende? É uma pena, mas não posso reclamar. Eu já estou recebendo algumas habilidades de peças individuais. Shiro encolheu os ombros. No entanto, Kannar estava sem palavras. Por que você faz isso soar tão simples? Isso é simplesmente ridículo, entendeu? Porra, se Arya soubesse que sua classe lhes permitia reciclar habilidades de porcentagem de baixo nível para qualquer coisa que você fizer, eles literalmente se revoltariam independentemente dos perigos. Eles já não estão fazendo isso? Shiro levantou uma sobrancelha. Sim, mas é bastante manso se você quiser chamar assim. A única coisa que sabemos sobre sua classe agora é que pode fazer qualquer coisa que você pensa e é altamente resistente. Enquanto alguém tiver os projetos de uma arma, eles podem criá-la enquanto tiverem a mana. Eles não sabem nada sobre suas habilidades de reciclagem e impressão. Kannar explicou. Mas esse não é o principal benefício da classe nanomante? Embora tenha inerentemente 2 elementos e possa fazer o que quiser desde que se tenha o projeto. É apenas um mago de metal mais poderoso se você resumir. É o aspecto da reciclagem que a torna incrível. Bem, você está certa sobre isso. Acho que o bastardo deve ter bloqueado todas as informações sobre isso então. É isso ou ele não sabia sobre essa habilidade também? Ele respondeu com um encolher de ombros. Parece algo que ele iria fazer. Mas ignorando o bastardo da luz por enquanto, temos um boss para matar. Shiro sorriu. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 233. Cão de caça do inferno, parte 1. Balançando o pulso, ela enviou alguns espinhos feitos de nanobots que camuflariam sua presença. Afinal, se ela preparasse um feitiço enorme, o cão notaria imediatamente. Mirando para baixo, Shiro apertou um interruptor enquanto a mana ambiente subia em sua direção. Ativando sua habilidade Artes de Quimera e fundindo os elementos luz e metal, ela observou enquanto partículas de luz se enrolavam em torno de sua sniper. As peças pretas foscas de metal ficaram brancas com destaques dourados ao redor das bordas. A energia vermelha sinistra surgindo no corpo da sniper mudou para uma azul gentil. Lisandra fez o mesmo e apertou os discos magnéticos na cintura. Enquanto a sniper estava sendo formada, um fio de luz saiu do corpo de Lisandra e entrou na sniper. Sabia. Shiro murmurou quando viu esta cena. De sua conexão com seus nanobots, ela podia claramente sentir Lisandra aumentando o poder geral da sniper. Prepare seu feitiço também. Como o boss ainda não as tinha notado, era uma oportunidade privilegiada para causar o máximo de dano que pudessem. Entendi. Acenou com a cabeça. Lembrando-se do que Shiro lhe tinha dito, ela não usou seu novo elemento devido ao fenômeno que ele causa. Caso contrário, pode acontecer de chamar a atenção do boss, arruinando sua chance. Pressionando as 2 palmas das mãos juntas, ela franziu as sobrancelhas enquanto o suor escorria do rosto. Ela estava atualmente condensando uma faísca de elemento estrela negra para que ela pudesse aumentar seu poder. Uma vez que atingiu seu limite de compressão, ela aplicaria outra camada de estrela negra sobre ela e continuaria a compressão. O resultado final foi uma mancha de luz branca pura que piscaria com leves traços de preto e roxo. Embora fosse do mesmo tamanho de uma faísca normal de estrela negra que ela normalmente faria, seu poder era muito mais forte. Pronta? Shiro perguntou enquanto sua sniper estava chegando ao seu limite também. Com sua habilidade que aumenta o poder da bala quanto mais tempo ela apontava, seu próximo tiro já era 3 vezes mais forte do que deveria ser normalmente.
Lisandra e Ian balançaram a cabeça. Fogo! Ela gritou. Assim como Shiro gritou fogo, Ian liberou seu controle sobre sua esfera de luz e enviou-a para o boss. Asterisco bum bum bum. A caverna ao redor começou a tremer quando os ataques atingiram seu alvo. Tanto Ian quanto Shiro fizeram um buraco no corpo do cão de caça do inferno, enquanto o ataque de Ian aniquilava completamente seu torso. Asterisco urar. A raiva oprimiu seus sentidos enquanto ele olhava para as 3 que estavam flutuando no ar. Com 3 feridas que teriam sido extremamente letais para outros monstros, foi quase um milagre que ele conseguiu sobreviver. Cão de caça do inferno demoníaco, nível 60 boss, HP, 55.300.000, 100.000.000, MP, 100.000.000, 100.000.000, TCH, apenas menos da metade do HP. Shiro clicou sua língua já que ela desejava que elas fossem capazes de causar mais dano. De qualquer forma, como discutimos, contra-ataque com todas as suas habilidades e vamos matá-lo. Ela disse enquanto mergulhava em direção ao boss com 2 canhões nas mãos. Asterisco Ura. Ativando instantaneamente sua habilidade Berserk, o cão de caça do inferno sabia que deveria dar tudo de si ou então morreria. Como a armadura de metal do cão de caça do inferno se abriu por causa dos ataques, sua verdadeira forma foi revelada. Uma massa de sombra e névoa vermelha que constantemente se fundiriam antes de se separarem mais uma vez. 4 estrelas da manhã a partir de todo o metal em seu corpo e foram conectadas por correntes cravadas. Em seu modo Berserk, ele vai ficar assim por cerca de 5 minutos. O dano que ele toma é provavelmente reduzido considerando o fato de que ele está mudando através das camadas de tangibilidade. Ela pensou consigo mesma. Vocês 2 continuam a atacar. Eu vou estar descendo como planejamos. Shiro gritou enquanto ela desmontava seus canhões elétricos. Transformando-os em uma lança, ela ativou suas habilidades também para compensar a lacuna nos atributos. Enquanto ela era poderosa como uma nível 53 e poderia matar a maioria daqueles de nível 60 com relativa facilidade, um boss de raid nível 60 enfurecido era algo com o qual ela deveria ter cuidado. Olhando para a estrela da manhã gigante que estava voando em sua direção, Shiro estreitou os olhos e preparou sua espada. Atualmente ela tinha as rodas de elemento celestial, armamento celestial e mudança de elemento ativadas. Passando pelas estrelas da manhã, ela torceu o corpo e bateu seu cajado, nas correntes. Asterisco Dang. SSS. Respirando com força, Shiro percebeu que ela subestimou quão pesado o metal era. Mesmo quando ela estava usando o caminho fantasma para redistribuir o peso, ele mal se moveu. Espere, se a armadura era tão pesada, o boss poderia ser pressionado por causa do peso? Shiro murmurou enquanto seus olhos se abriam. Sentindo o perigo atrás dela, ela imediatamente usou o movimento da neve apagada que ela manteve mesmo após sua evolução. GAH. Tossindo uma boca cheia de sangue, ela mal foi capaz de evitar o ataque do boss enquanto sua garra atravessava seu corpo. Enquanto o movimento da neve apagada fazia uma parte de seu corpo se transformar em neve, não foi capaz de anular totalmente o dano. Seu corpo se atirou em direção ao chão como uma pipa com a linha cortada enquanto ela rapidamente se reajustava. Costelas quebradas e hemorragia interna. TCH que rebatida pesada. Ela pensou consigo mesma enquanto fazia uma rápida avaliação de danos e ativou seu fogo da vida. Em um golpe, o boss tinha empurrado seu HP para o meio da barra. Olho por olho. Ela pensou. Torcendo o corpo, Shiro se esquivou do próximo ataque do cão de caça do inferno. Ao contrário de antes, ela estava agora preparada para a mudança repentina de velocidade. Esquivando-se de sua garra e das estrelas da manhã, ela estreitou os olhos e formou uma luva nanotecnológica. Carregando-a com todas as habilidades de ataque que poderia lhe dar, ela socou em direção ao cão de caça do inferno. Caminho fantasma. Enviando a força através de seu corpo, Shiro tornou suas defesas nulas. Infelizmente, o dano que ela causou foi bastante pequeno, já que ele estava atualmente em seu estado Berserk. Mas quando ela estava prestes a recuar, uma segunda cabeça emergiu do local onde ela tinha socado e tentou mordê-la. Toque glacial. Uma parede gigante de gelo surgiu ao seu redor e impediu a cabeça de danificá-la. No entanto, rachaduras podiam ser ouvidas quando o gelo começou a se despedaçar. TCH, ele é mais problemático do que eu pensava. Shiro clicou sua língua. Olhando atrás dela, ela viu que o boss usou 2 folhas de metal para bloquear o ataque de longo alcance de Ian e Lisandra.
Enquanto a Sniper era capaz de fazer um buraco nas folhas de metal, mais folhas bloqueariam o caminho da bala, impedindo-a de prejudicar o boss. *Ura. Um sentimento ruim surgiu no coração de Shiro quando ela rapidamente entrou na fenda. Quando ela saiu, viu 3 cópias do boss, cada uma em seu estado berserk, olhando para ela. Seu local anterior tinha sido completamente destruído e foi substituído por uma trincheira profunda. Respirando fundo, Shiro decidiu usar a mudança de elemento de sombra junto com o armamento celestial de sombra. Isso porque agiu semelhante ao seu movimento da neve apagada e teve uma redução de dano passiva. Além disso, havia mais benefícios que se adequavam ao seu ambiente atual. Como eles estavam em uma caverna, havia muitas sombras para ela se mover. Não só isso, sua velocidade recebeu um aumento maciço sempre que ela entrava em uma, então vai compensar o fato de que ela está lutando com 3 bosses berserk agora. Batendo as palmas das mãos no chão, uma parede de sombras se enrolou em seu corpo enquanto todas as 3 cópias do boss pulavam em sua direção. Mas tudo que eles morderam foi ar vazio, já que Shiro tinha cintilado para trás deles. Depois de ativar as versões de sombra de suas habilidades, sua roupa foi transformada em sua armadura de sombra ligeiramente reveladora. Então ela colocou uma placa de peito nanotecnológica por cima para se cobrir. A armadura preta fosca com destaques vermelhos funcionou muito bem com a armadura de sombra, pois a fez parecer uma deusa da morte, pronto para colher as almas dos vivos. Torcendo seu corpo, um raio de energia de espada escura cortou profundamente em suas costas, mas nenhum sangue foi derramado. *Ura. Um pulso de mana foi enviado do corpo do boss e empurrou-a para trás, criando alguma distância entre os dois. Quando a nuvem de poeira se abaixou, Shiro e o cão de caça do inferno fizeram contato visual enquanto ficavam parados. Ambos estavam avaliando um ao outro enquanto planejavam seus próximos passos. Convocando 2 cópias da ataraxia, ela correu em direção ao boss. Caminho celestial. Círculos mágicos apareceram ao redor do boss quando ela fundiu-o com sua habilidade corrente de gelo, criando correntes absorventes de mana. Percebendo que as correntes poderiam ser perigosas, o boss saltou para o céu e atacou as correntes com sua estrela da manhã. *Clang. Quando os dois colidiram um com o outro, as correntes foram facilmente suprimidas enquanto Shiro clicava sua língua. O caminho celestial era ótimo para lidar com magos e magia, mas não tinha qualquer proeza física. Isso naturalmente valia para suas correntes também, já que seu principal propósito era drenar o chefe de sua mana. Esta luta pode ser mais problemática do que eu esperava. Shiro murmurou com uma carranca. Tudo que ela precisava fazer era mantê-lo ocupado durante a sua habilidade berserk, mas isso era mais fácil dizer do que fazer. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell. Capítulo 234. Cão de Caça do Inferno Parte 2. Enquanto a luta continuava, a situação não parecia muito boa para Shiro. Seu MP mal estava se mantendo mesmo com todas as suas habilidades que impulsionam a regeneração de MP. Ela aplicou a runa celestial Cara, afinidade de campo elemental, sanguessuga de mana e várias outras em sua armadura em cima das bobinas de mana que reúnem a mana ambiente. Tudo isso não foi suficiente para equilibrar a quantidade de mana que ela estava usando para acompanhar o boss. Enquanto Yin e Lisandra foram capazes de danificar o boss, Mal foi capaz de mover sua barra de HP. Infelizmente para Shiro, ela não podia voar para o ar também, já que o boss claramente demonstrou que ele tinha a capacidade de emboscar Yin e Lisandra se ela não o mantivesse afastado. Ao fazer isso, aumenta as chances daquelas duas morrerem com o boss. O limite de 5 minutos da habilidade Berserk deve estar chegando em breve. Shiro pensou consigo mesma enquanto ela se esquivava de seus ataques. Houve momentos em que esquivar-se seria difícil desde que suas nuvens explosivas passivas estavam espalhadas ao redor da arena. Lisandra cuidaria da nuvem detonando-as, mas houve momentos em que ela não foi capaz de atirar nelas. Virando seu corpo para trás, Shiro passou a mão para a frente e enviou vários tentáculos de sombra para tentar prender o boss. Estes tentáculos foram naturalmente melhorados com o caminho celestial enquanto ela se preparava para a fase final após o estado Berserk. Ura. Dispersando os tentáculos, o cão de caça do inferno ficou desesperado quando seus movimentos começaram a ficar lentos. Está na hora. Shiro pensou enquanto seus lábios se curvavam em um sorriso. Depois de alguns minutos de intensa concentração, a sensação de ver aquela luz no fim do túnel era quase intoxicante. Mas ela sabia que se ela apreciasse esse sentimento agora, ela se exporia ao mal. Lisandra também notou os movimentos do boss e virou-se para Yin. A habilidade Berserk do boss deve estar acabando em breve. Vamos acabar com isso em um golpe.
Ela disse no que e acenou com a cabeça. Apertando as mãos, ela começou a condensar seu elemento estrela negra mais uma vez. Assim que a habilidade Berserk terminou, os clones do boss desapareceram enquanto as armas se despedaçavam e se remontavam no corpo do boss. Agora, Shiro sorriu e bateu as duas mãos no chão. O período logo após o término da habilidade Berserk é quando o usuário está mais vulnerável, pois está experimentando a reação. Neste momento, eles não são capazes de se defender, já que estão tentando se adaptar à mudança repentina em seu corpo, daí uma abertura perfeita para um ataque com tudo. 2 círculos mágicos Tier 3 se expandiram sob o boss enquanto tentáculos de sombra se agarravam a ele e começavam a drenar sua mana, enfraquecendo suas resistências. Não só isso, mas desde que o elemento sombra foi obtido de Yin, ele tinha seu efeito corrosivo e começou a corroer a armadura do boss. E agora? Lisandra gritou quando viu Shiro conter o boss. Boom! Quando seus ataques caíram sobre o boss em seu estado enfraquecido, elas fizeram um buraco através de sua cintura e cortaram seu corpo ao meio. Shiro, sabendo que o boss ainda pode estar vivo, esfaqueou a cabeça do boss para ter certeza de que ele estava morto. Envolvendo sua espada com elemento luz, ela o comprimiu em uma borda fina e esfaqueou profundamente seu crânio e explodiu um bolsão de mana em seu cérebro, transformando-o em pasta. Uma série de notificações preencheu sua visão e ela conseguiu upar para o nível 55. 2 níveis de uma só vez. Caramba, ela não podia deixar de murmurar. Fazia muito tempo que ela não upava 2 níveis de uma só vez, enquanto que a última vez que isso aconteceu foi uma exceção especial. Recompensa de primeiro abate do cão de caça do inferno demoníaco. Título: Conquistadora de demônios. Habilidade: Miasma explosivo. Habilidade: Frenesi demoníaco. Assim como o título que ganhou da Quimera, ela tinha aumentado o dano e a supressão contra seres demoníacos. Um título útil para quando ela for para as linhas de frente neste mundo onde os demônios vagam. Quanto à habilidade Miasma explosivo, ela pode invocar uma nuvem explosiva que detona sob seu comando. Naturalmente, este foi um tipo de habilidade de carregamento que aumenta o dano dependendo da quantidade de MP que ela usa. Quanto à habilidade final, era uma habilidade Berserk. Frenesi demoníaco? Por 5 minutos, você entra em um frenesi onde todos os seus atributos são dobrados. Após 5 minutos, você sofre uma penalidade de 90% de seus atributos por 5 dias e ficará incapacitada por 30 minutos. Elementos do tipo escuro recebem um aumento de 50% na eficácia. Custo: NA. Duração: 5 minutos. Tempo de recarga: 5 dias. Embora a penalidade por essa habilidade tenha sido bastante dura, já que ela estará basicamente morta quando o efeito terminar, o fato de dobrar todos os seus atributos foi incrível, especialmente em níveis mais altos. Permitirá que ela lute contra pessoas de nível muito mais alto. Não só isso, se ela empilhá-la com suas outras habilidades Berserk, ela poderia potencialmente lutar contra aqueles de nível 100 sem o uso de itens de aumento de poder. Naturalmente, isso foi assumindo que o nível 100 não usou qualquer habilidade Berserk ou de aumento de atributo. Caso contrário, ela terá que usar sua adaga de prata que a impulsiona para o rank B para sobreviver. Quanto aos itens que ela recebeu pelo abate, ela conseguiu algumas armas e um conjunto de armadura completo de grau roxo nível 60. No entanto, ao contrário de seu conjunto de armadura do Imperador Serp nível 60 que se concentra principalmente no atributo Int, este colocou seu foco no atributo STR e AGI. Esta armadura deve se adequar muito bem a Lyrica, já que esses 2 atributos são seu foco. Uma vez que ela terminou de verificar seus itens, ela olhou para o seu quadro de status atualizado. Em apenas uma RAD, ela foi capaz de aumentar seu nível para 55. Nome: Shiro. Raça: Fada Mística. Título: Imperatriz das Sombras, Monstro Proficiente 231, 500 humanos mortos, Fratricídio, Batalhão de uma Mulher, Criadora da série Inferno Congelado. Incompleto, Princesa do Gelo, Criadora do Caminho Azura do estilo Yin, Donzela do Gelo Eterno, Donzela de Guerra Corrompida, Caçadora de Quimera, Conquistadora de Demônios. Nível: 55. Classe: Rainha Sylphid Mística Nanomante. HP: 1.402.500, 1.402.500. MP: 3.128.070, 3.128.070. STR: 11.100, 2.775. VIT: 10.200, 2.550. INT: 20.000, 22.750, 5.687. AGI:
15.450, 3.862. DX, 12.100, 3.025. DEF, 6.100.525. Igual bônus de título. Pontos não atribuídos, 2.000. Harmonizações. Glacial, Tier 3, aprimorado com o gelo eterno. Relâmpago, Tier 3. Metal, Tier 3. Sombra, Tier 3, aprimorado com a vontade da calamidade. Estrela Negra, Tier 3. Luz, Tier 3. Saldo, 27 erins de bronze, 200,6 milhões de USD. Equipamento, toque para exibir. Habilidades, Rainha Sylphid Mística. Magia de Gelo Eterno Tier 3 é magia de Relâmpago Tier 3 e magia de Metal Tier 3 é magia de Luz Tier 3, regeneração passiva e abençoada pelo gelo, movimento de neve apagada, aura glacial, toque glacial, sopro elemental, afinidade do campo elemental, ilusões das fadas ou mudança de elemento, rodas de elemento celestial, nanomante, engenharia de nanotecnologia Tier 3, série Inferno Congelado. Sono congelado, fogo do inferno azul, tridente da calamidade, banquete do dragão de gelo, o palácio de gelo, o domínio calamitoso do demônio de gelo, flecha do dragão da calamidade, artes curativas antigas, fogo da vida, caminho azura do estilo yin, caminho fantasma, caminho da espada azura, caminho celestial, habilidades de espada, refração, o alma da espada, o domínio de espada. Outras, minimapa, o inspeção, o disfarce, barreira de mana, combustão, constelação celestial, aurora, armamento celestial, artes de quimera, o miasma explosivo, frenesi demoníaco, habilidades compartilhas e fortalecimento da estrela negra, Tier 3, corrente de gelo, Tier 3, capa das sombras, Tier 3, caminhante da fenda, Tier 3, afinidade de sombra, Tier 3, afinidade da estrela negra, serafim da estrela negra, Tier 3. Isso impulsionou seu HP acima da marca de 1 milhão de pontos facilmente, enquanto seu MP rompeu a marca de 3 milhões. Enquanto seu HP e MP eram baixos para um monstro de nível 55, o fato de que foi acompanhado por inteligência, experiência de batalha e uma infinidade de habilidades a tornou muito mais perigosa. Então, vamos dar uma olhada no que o cãozinho estava guardando? Shiro perguntou com um sorriso enquanto ela assistia Lisandra e Kamnar descer na frente dela. Como Lisandra estava ligada a ela, seu nível também chegou aos 55. Quanto a seu nível aumentou para 56. Uma vez que terminarmos com isso, eu acredito que será a minha hora de ir. Kamnar riu baixinho. Estou surpreso que você aceitou tão facilmente. Não que eu vá deixá-lo ir, é claro. Shiro deu de ombros. Expiação pelos meus crimes, eu suponho. Só posso culpar minha sorte por encontrar você. Hahaha. Kamnar riu. Sorrindo ligeiramente, Shiro caminhou em direção onde o cão de caça do inferno estava deitado no tempo que antecedeu a luta. Havia um tipo de alçapão no local onde cão de caça do inferno tinha estado deitado antes. Abrindo-o com alguma dificuldade, Shiro estreitou os olhos quando sentiu uma explosão de intenção de matar vindo de baixo. Interessante, ela murmurou e pulou para baixo. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell? Capítulo 235. Espada Matadora de Deus. Aterrissando suavemente Lisandra e Kamnar seguiram logo atrás. A sala estava mal iluminada, pois faltava qualquer tipo de decoração. Do centro da sala, uma espada estava esfaqueada no chão e emitia uma estranha aura vermelha que deu à sala uma tonalidade vermelha. A totalidade da espada era preta, enquanto a ponta afiada da lâmina era a de um vermelho neon. Sua forma era uma reminiscência de uma mistura entre uma espada longa e uma katana. Entendendo que a espada era a fonte desta sede de sangue, Shiro estreitou os olhos e caminhou até ela. Espada Matadora de Deus selada. Acron nível? Vermelho, uma espada que pertencia a alguém que se diz matar deuses. Infelizmente seu destino é desconhecido, pois apenas sua espada permaneceu. Aqueles que tentaram reivindicar esta espada caíram em insanidade quando seu corpo foi tomado pela Matadora de Deus. Espada Matadora de Deus selada? Shiro murmurou em suspeita. Ela não fazia ideia porque uma espada como esta apareceria em uma raid de baixo nível. Sem mencionar que era facilmente encontrada depois de derrotar o último boss. Mãe, essa espada está me dando um sentimento ruim. Lisandra disse enquanto franzia as sobrancelhas. Sua pele estava um pouco pálida enquanto as asas tremiam ligeiramente. Ela não sabia se era natural ou se era por medo da espada. Realmente. Por que acha está tudo bem? Ian levantou uma sobrancelha. Ao contrário de Lisandra, ela parecia gostar desse tipo de atmosfera, já que seu corpo estava bastante relaxado.
Poderia ser por causa de sua raça? Lisandra faz parte da raça divina, pois sua classe é arcanjo vinculado à alma. A raça divina está intimamente ligada a Deus, então para ela ter essa reação perto de uma espada matadora de Deus é bastante normal. Shiro pensou consigo mesma. Você vai tentar reivindicá-la, minha deusa? Pode ajudá-la a lutar contra o bastardo se ela realmente pode matar entidades como deuses? Kannar perguntou. Talvez, mas há também o risco de se perder. A vontade de uma pessoa que matou deuses, eu me pergunto o quão poderosa é. Shiro não podia deixar de murmurar. No seu auge, ela estava apenas no Tier 6, longe de um deus Tier 8. Um ser que poderia matar um deus era definitivamente mais forte do que ela quando estava no seu auge. Se ela poderia ou não reivindicar era bastante incerto. Todos ficaram em silêncio desde que sabiam que Shiro estava pensando nas chances. Ela poderia melhorar seu nível e usar suas habilidades Berserk, mas ela não sabia se elas vão afetar o resultado. Enquanto ela estava debatendo sobre suas chances, ela sentiu a intenção de matar em torno da espada subir em sua direção, como se quisesse esmagá-la sob sua presença. Você ousa me desafiar? Shiro levantou uma sobrancelha e soltou sua própria intenção de matar em retaliação. Bum! A poeira na sala foi soprada para longe do confronto enquanto o trio atrás dela rapidamente recuou um pouco. Só a intenção de matar da espada fez com que eles se sentissem inseguros, muito menos o poder combinado de Shiro e da espada. À medida que sua intenção de matar aumentava, Shiro franziu a testa quando notou que a espada estava acompanhando-a com relativa facilidade. Respirando fundo, seu rosto ficou frio quando a temperatura caiu rapidamente. Enquanto ela era uma rainha Sylphid mística agora, suas origens ainda remontam às garotas da neve, daí porque seu elemento gelo era mais dominante, apesar do fato de que ela poderia usar outros elementos durante este tempo. O gelo se espalhou pela sala, destruindo alguns dos detritos soltos em pó e lentamente rastejou em direção à espada. Asterisco KRRR. Ping! No entanto, quando o gelo entrou em contato com a espada, ele se despedaçou como se tivesse sido atingido por uma grande força. Enquanto a sala inteira estava congelada, apenas a espada não foi afetada. Estreitando os olhos, Shiro decidiu reivindicar esta espada para si mesma. Eu não acredito que eu não posso conquistá-la. Ela sorriu e caminhou em direção à espada. Quanto mais perto ela chegava, mais forte a retaliação da espada se tornava. Cortes profundos e buracos foram formados ao redor da sala como resultado de suas intenções conflitantes. Quando ela estava a poucos passos da espada, os ferimentos começaram a aparecer em seu corpo enquanto o sangue corria pelas mangas. Ignorando seus ferimentos, ela estendeu a mão para a espada e puxou-a para fora em um movimento rápido. Asterisco tump-tump. Um batimento cardíaco podia ser ouvido quando os olhos de Shiro perderam o foco. A intenção de matar, que estava enchendo toda a sala, desapareceu em um instante. Em silêncio, Yin e Lisandra mantiveram os olhos em Shiro, caso ela faça algum movimento anormal. Enquanto isso, Shiro se viu no topo de uma montanha enquanto um homem, vestido com armadura demoníaca, a avaliava. Então você pegou minha espada. Ele disse friamente. E se eu tiver pego? Shiro sorriu. Ela podia sentir sua pressão esmagando-a enquanto tentava fazê-la ajoelhar-se. Liberando sua própria aura para compensar essa pressão, ela foi capaz de resistir à vontade de se ajoelhar, embora com alguma dificuldade. De todas as pessoas que foram enviadas para este mundo por causa da minha espada, você é a primeira a pegá-la. Uma nível 55 com o tipo de intenção de matar para combinar com a minha espada é impressionante. Ele estreitou os olhos. Quem é o alvo de sua vingança? Quem ofendeu alguém como você? Ele perguntou curiosamente. Por que você pergunta? Shiro ficou alerta. Depois que ele notou que ela resistiu à sua pressão, ele tinha aumentado pouco a pouco. Neste momento o chão ao redor dela tinha afundado devido a isso. Eu quero saber se você é adequada para a minha espada. Mesmo estando morto, meu ódio pelos deuses queima brilhantemente. Minha espada deve ser usada para decapitar outro e eu me recuso a entregá-la a alguém inútil. Ele estreitou os olhos. Eu não vejo nenhum problema em dizer. Meu inimigo é o deus da luz Tier 8, Aikari Lumiri. Shiro respondeu quando o matador de Deus ficou em silêncio. Por que você o conhece? Para um deus orgulhoso como ele, é impossível para ele visitar um mundo tão recém-integrado como o seu. Ele perguntou. Ele não me conhece nesta vida. Ele é meu inimigo da minha última vida. Eu era sua companheira muito antes mesmo de ele chegar ao Tier 6, mas ele me traiu quando eu o superei em força. Shiro respondeu lentamente enquanto ela estava à beira de ajoelhar-se. Colocando força em seu corpo, ela manteve os joelhos acima do chão. Uma reencarnadora.
Esta raid sempre foi usada como julgamento para aqueles que guardam rancor contra deuses. Desta vez foi para um homem chamado Kaunar, mas parece que tive muita sorte de você aparecer. Não preciso ouvir sua história completa, já que sua intenção de matar é mais do que suficiente como prova. Mas eu preciso ver uma coisa. Ele estreitava os olhos perigosamente. Oh, e isso é? Shiro perguntou com um sorriso forçado. Sua alma. Bum! Antes que ela pudesse reagir, uma corrente negra esfaqueou o peito dela. Puxando a corrente de volta, o matador de Deus ampliou os olhos quando viu sua alma. Que diabos é isso? Ele murmurou. De todas as almas que ele tinha visto, a de Shiro ocupa o primeiro lugar entre as mais anormais. Normalmente a alma de uma pessoa deve ser uma figura ilusória dela segurando sua arma mais adequada. A cor da alma variaria, pois os criminosos teriam almas mais escuras. Mas este não era o caso para Shiro. Sua alma estava envolta em uma névoa negra pura que não permite que alguém veja sua verdadeira forma. Só se podia ver um par de olhos vermelhos brilhantes que estava cheio de intenção de matar densa. Um que até o fez se sentir nervoso. Pela quantidade de corrupção em sua alma, ela deveria ser uma fera sem inteligência agora com um ícone de nome negro puro. Mas para sua surpresa, ela estava completamente sã, e ainda não foi afetada por isso. Se eu der minha espada a ela, que tipo de ser monstruoso ela se tornaria? Ele riu. Se lhe fosse dado tempo suficiente, ele pode garantir que nenhum deus será capaz de enfrentá-la. Eu, matador de Deus Vulcano, agora conecto minha espada, Akron, a uma nova anfitriã, pois ela será a próxima matadora de deuses. Ele sorriu, invocando sua espada e mergulhou-a em sua alma. Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgel, capítulo 236. Recuperando Nimue. Enquanto Shiro estava se integrando com a espada, Lisandra e Kaunar observavam com rostos sérios. Eles não sabiam o que tinha acontecido, mas parecia que sua aura tinha mudado. Tornou-se mais nítida e ameaçadora, como se tudo no mundo estivesse abaixo dela, até mesmo deuses. Com o passar do tempo, ela abriu os olhos e olhou para baixo na mão. Examinando a espada, Shiro virou seu olhar para o trio. Parece que fui capaz de me integrar com a espada. Ela sorriu. Oh meu Deus! Eu estava preocupada. Yin gritou enquanto se sentava. Suas pernas viraram geleia depois de ser exposta à sua aura ameaçadora por um longo período de tempo. Quanto a Lisandra e Kaunar, elas não caíram desde que suas pernas se trancaram e foram forçados a ficar em pé. Sim, conheci o dono anterior e tive uma conversinha. Parece que ele estava muito satisfeito comigo desde que ele não me matou. Shiro riu. Olhando para sua espada, ela estava mais do que satisfeita, especialmente porque era outra espada conectada pela alma como a Taraxia. Akron, a espada matadora de Deus, selada, nível 55 vermelho, 5.500 de ataque, 4.000 de nitidez, 3.000 de velocidade de ataque, 3.000 de ignorar defesa, 40% de chance crítica, 80% de dano crítico, 50% de supressão contra seres do tipo divino e elementos do tipo divino. Habilidades, Akron. Outras habilidades estão bloqueadas por enquanto. Seu corpo é infundido com um elemento especial que suprime o poder de um deus. No entanto, contra qualquer coisa que não seja um deus, você suga uma parte do seu poder e o empilha em seus próprios atributos por um tempo limitado. Limite de sugação atual, 20% de seus atributos. Reação. Você sofre uma severa redução em seus atributos por 10 dias. Tempo de recarga, 10 dias. Ligada à alma, Shiro. Balançando o pulso, ela puxou a espada que se transformou em névoa negra e entrou em seu corpo. Agora então, o que devemos fazer com você? Ela perguntou quando se virou para Kaunar. Não se preocupe, eu faço isso. Ele sorriu. Mana começou a borbulhar em seu corpo quando ele de repente caiu duro no chão. Espere. Será que ele acabou de se matar? Shiro piscou algumas vezes para ter certeza que ela não estava alucinando. Eu acho que ele acabou de matar. E acenou com a cabeça lentamente. Merda! Meu saque! Shiro gritou quando foram enviadas para fora da raid. Estamos quase conseguindo. Kier gritou enquanto lutavam contra o quarto boss, a Quimera. Durante a luta, eles sofreram algumas baixas, apesar do fato de terem pedras de retorno. Mas em troca, eles estavam à beira de matar o boss. Com menos de 200.000 de vida sobrando, um bom golpe era tudo o que eles precisavam para matá-lo. Mas pouco antes do ataque aterrissar, uma luz brilhante encheu sua visão enquanto eles eram teletransportados para fora da raid. O coração de Kier parou em choque. Rapidamente olhando ao redor, ele notou que os outros grupos que haviam entrado foram enviadas para fora também. Impossível, ele murmurou em descrença.
Não havia como um grupo diferente ter matado o boss final antes deles. E todos os recursos e mão de obra que eles colocam nisso? E as baixas? No entanto, seu olhar logo se focou em uma figura que ele não acreditava que iria ver novamente. Satra. Nitri. Ele disse, atraindo a atenção de todos. Quanto a Shiro, quando a luz encheu sua visão, ela sabia que estava prestes a ser teletransportada para fora, então ela rapidamente colocou sua máscara e capa para se disfarçar. Jovem mestre Ospar, que surpresa encontrá-lo aqui. Qual é a ocasião? Shiro sorriu. O silêncio sobrecarregou a área quando o grupo composto pelas famílias mais fortes percebeu que havia uma grande chance de que foi o grupo de Shiro que completou a raid. Respirando fundo, Kier se acalmou. Foi você que completou a raid? Ele perguntou enquanto algumas das famílias lentamente circulavam ao redor dela. Não. Depois que Isaac e Alura escaparam, tentei sair também com minhas companheiras, mas o boss simplesmente não me deixou ir. Fomos forçadas a correr por um bom tempo antes de finalmente despistá-lo. Em vez de sair imediatamente, decidi ficar para trás e elevar nossos níveis por um tempo. Como pode ver, agora estou no nível 55, enquanto Inia está no 56. Não há como nós três matarmos um boss que é necessário um grupo inteiro. Você está dizendo que nós três podemos superar as melhores famílias? Shiro perguntou em um tom inofensivo. Realmente. Perdoe-me, eu me enganei. Todos. Como a ameaça acabou, a família Ospar realizará um banquete para as famílias enquanto um festival será financiado por nós. Vamos celebrar esse momento maravilhoso. Kier gritou enquanto a multidão aplaudia. No entanto, embora parecesse que ele tinha aceitado esta explicação, sua mente ainda estava desconfiada. Afinal, ele sabia das capacidades dela. Havia uma pequena chance de que ela pudesse realmente completar a raid. Enquanto voltavam para a mansão Ospar, Shiro naturalmente seguiu junto desde que ela precisava recuperar Nimue. Alura e Isaac tentaram falar com ela. Ela saudou a companhia de Alura, mas Isaac foi rejeitado para seu desânimo. Como você sobreviveu? Peço desculpas se for inconveniente, mas estou muito curiosa. Ambas sabemos que sua explicação de que os despistou é muito simplificada, especialmente com o cão de caça do inferno no fundo da caverna também. Alura perguntou. Bem, eu só fiz uso das estalactites e estalagmites. Lembra como eu impulsionei meu corpo durante a luta contra Isaac? Eu usei o mesmo princípio para conseguir sair. Shiro deu de ombros. Acho que faz sentido. Se for você, tenho certeza que conseguiria. Alura riu. Mas eu me pergunto quem limpou a raid. Das pessoas que vimos do lado de fora do portão, nenhum deles poderia se comparar com o nosso grupo de raiz. Ela franziu a testa. Talvez haja uma continuação, já que tem algumas dungeons que vão teletransportá-lo para outro local. Talvez um grupo poderoso matou o último boss e foi transportado para outro lugar. Shiro sugeriu. Era uma mentira. Isso é uma possibilidade. Alura acenou com a cabeça. Olhando um pouco ao redor, ela se inclinou um pouco mais perto da orelha de Shiro. Apenas um pequeno aviso. Mantenha guarda na mansão, já que várias famílias ainda podem suspeitar. Afinal, é um milagre que vocês três conseguiram sobreviver. Ela avisou com boas intenções. Não se preocupe com isso. Vai ficar tudo bem. Shiro riu. Sorrindo cansada, Alura perguntou de onde Shiro tirou sua confiança. O que ela não sabe é que Shiro conseguiu ganhar 2 habilidades Berserk que aumentava seus atributos por uma quantidade ultrajante. Mesmo que fosse um ancião nível 70, ela não tinha medo. Assim que chegaram à mansão, Kier ordenou que todas as empregadas e mordomos se preparassem para um banquete enquanto ele enviava algumas pessoas para montar um festival para os civis. Depois de pedir aos membros do grupo para voltarem seus quartos por enquanto, Kier saiu sem outra palavra enquanto Gilbert o seguia. Enquanto ela se afastava, Shiro olhou em volta para ter certeza de que ninguém a estava seguindo. Ela planejava recuperar Nimue agora, caso algo dê errado no final da noite. Lisa, leve-in para a cantina e compre o cardápio completo menos as bebidas. Finja que está comemorando. Shiro instruiu já que seria perigoso deixá-las no quarto. Ao contrário dela, seus sentidos não eram tão afiados e não saberiam se um assassino habilidoso as estava espionando. Tudo bem. Balançando a cabeça, elas fizeram o que lhes foi dito. Ativando a habilidade Manto das Sombras, Shiro cintilou pela mansão sem que ninguém notasse. Mesmo que algumas das formações estivessem ativas, Shiro criou uma pequena pulseira que simulava a aura de Kier, que ela memorizou quando chegou, e contornou a segurança. Pulando na fenda, ela atravessou o elevador e desceu no andar mais baixo. Olhando pelos cantos, ela verificou se havia algum guarda.
Uma vez que ela tinha certeza de que estava sozinha, ela se revelou e caminhou em direção à nascente de mana. Minha rainha, chegou a hora? Nimue perguntou curiosamente. Shiro tinha dado outro mergulho pela manhã e informou-a que eles estavam indo para Hyde. Agora que ela voltou à noite, ela assumiu que era porque planejava sair com ela agora. Isso mesmo. Você ficou aqui por tempo suficiente, vamos embora hoje à noite. A propósito, não leve toda a mana deles. Não queremos que eles descubram muito cedo. Shiro sorriu. Se agachando, Shiro colocou a mão na nascente e fechou os olhos. Nimue se transferiu para o reino de mana de Shiro, enquanto a nascente lentamente perdia seu brilho. Claro, a mana ainda era abundante, mas não estava mais sendo reabastecida. Uma vez que ela se certificou de que Nimue estava em seu reino de mana, Shiro pulou na fenda e fez o seu caminho de volta para suas duas filhas. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgirl? Capítulo 237. Culpado. Quando ela chegou à cantina, ela não podia deixar de notar a pilha gigante de pratos que estavam sendo levados pelas empregadas. A maneira como elas estavam se movendo às pressas e o fato de que seu rosto estava muito pálido fez com que um sentimento ruim surgisse no coração de Shiro. Io! Ela gritou sentando-se na mesa delas. Você fez? Iin perguntou enquanto engolia rapidamente um pouco de comida. Sim. Lisa, quanto ela comeu até agora? Shiro perguntou. Eu acredito que ela está quase terminando sua segunda porção do menu. Lisa respondeu enquanto ela estava atualmente resistindo à sua vontade de vomitar. Só de ver tanta comida a deixou enjoado. Por libra cifrão. Segunda porção. Shiro ampliou os olhos. Virando-se para Yin, ela viu Yin esconder seu rosto atrás de um prato para evitar contato visual. Respirando fundo, ela gesticulou para uma das empregadas vir. Não faça mais comida. Basta terminar as que estão sendo feitas e nós vamos ficar bem. Ela disse no que a empregada acenou com a cabeça. Suspirando mais uma vez, ela decidiu comer um pouco de comida também. Só de olhar para a forma como Yin come a fez questionar onde toda a comida estava sendo armazenada. Mas quando ela viu seu MP, seus olhos se abriram. E nível 56, Calamidade da Estrela Negra Fênix. HP, 5.000.000, 5.000.000, MP, 15.250.700, 10.000.000. Puta merda! Você converte comida em MP? Shiro ampliou os olhos. MN? Eu te disse, esta bebê precisa de comida para crescer. Fênix pode transformar seu corpo inteiro em seu respectivo elemento naturalmente, isso significava que precisamos de um reservatório maior. Minha passiva de raça me permite sobrecarregar meu MP total para 2 vezes do meu limite dito. Então agora, eu só estou comendo até que eu tenho 20 milhões de MP. Yin respondeu. Eu chamo de besteira. Shiro revirou os olhos. Ela podia ver claramente que Yin estava sendo gananciosa. Você provavelmente comeu tanto que a comida foi convertida em mana para evitar que você explodisse. Ela disse enquanto apontava para Yin. Você está certa. A irmã desbloqueou uma habilidade única chamada Gula. Ela pode armazenar o dobro da quantidade de mana enquanto estiver comendo. Depois que ela para, o excesso de mana é lentamente queimado. Lisa respondeu já que ela estava lá quando Yin explicou a habilidade. Traidora. Yin gritou quando Lisandra a vendeu. Asterisco Sig. Pelo menos é uma boa habilidade. Basta terminar a refeição por enquanto. Shiro suspirou. Ela podia sentir uma dor de cabeça chegando, mas talvez isso fosse uma coisa boa. Saber que algumas das famílias suspeitavam dela significava que poderia muito bem haver assassinatos no final da noite. Quando elas voltaram para o quarto, Shiro checou o quarto completamente para ter certeza de que não havia perigo. Acenando em satisfação, ela começou a segunda parte de sua tarefa. Descobrir quem estava sabotando a raid e bloqueando informações de deixar a cidade. A melhor maneira de fazer isso era enviar uma mensagem ela mesma. Proteja-me enquanto eu estiver na rede. Shiro disse no que Yin e Lisandra acenaram. Se agachando na frente da cápsula de simulação, ela pressionou a palma da mão contra o sistema e enviou um fio de nanobots para os circuitos. Conectando-se com a internet, ela enviou uma mensagem falsa sobre a situação para ver o que acontece. Guiando a mensagem através dos sistemas, ela notou dezenas de luzes vermelhas se atirando em direção à mensagem, apagando-a em um instante. Franzindo as sobrancelhas ligeiramente, seu nanobot se agarrou a um dos fios e se embutiu como um parasita. Ela não assumiu completamente, já que isso resultará na pessoa que enviou sendo notificada de que um de seus fios havia sido apagado. No entanto,
O remetente parecia ser bastante cauteloso, uma vez que seus fios estavam circulando em círculos e rotas difíceis para evitar serem seguidos. Mas logo, ela localizou o remetente. Estava ligado a uma das maiores famílias da cidade, a família Cermak. Parece que eles são um rato nesta cidade. Shiro estreitou os olhos. O jovem mestre já era um lixo, quem diria que a família também é. Mas se ela tiver sorte, isso pode dar-lhe uma chance de obter algum saque decente para compensar a perda da recompensa de primeira limpeza. Batendo os dedos, ela dividiu o nanobot em vários pedaços e fez com que cada um deles se espalhasse por todo o sistema de internet do Cermak. Ela ia descobrir os segredos deles. Embora o firewall deles fosse forte, não era nada em seus olhos, já que seus nanobots podem facilmente substituí-lo. Não haverá problema se ela se tornar o firewall, não é? Escaneando todos os seus documentos, Shiro descobriu todos os seus negócios ilegais com as favelas e como foi cortado com a operação nas favelas. Não só isso, eles eram o principal financiador da droga que teria matado muitas pessoas. Isso parece ser pior do que eu pensava. Ela franziu a testa em leve preocupação. Se esse foi o caso, então eles podem muito bem ter cópias extras da droga em mãos. Pesquisando através de seus mais recentes documentos, ela descobriu que eles tinham estado em contato com um indivíduo anônimo que lhes forneceu a mão de obra. De todas as evidências que ela reuniu até agora, ela adivinhou que esse indivíduo estava ligado com as gêmeas das favelas, já que eles mencionaram seus nomes algumas vezes. Extraindo todas as informações úteis da família Cermak, Shiro fez um pequeno USB e transferiu os dados. Abrindo os olhos, ela guardou o USB em seu inventário e sentou-se sobre a mesa. Seu rosto estava sério, já que ela agora entendia por que eles estavam sabotando a raid. Vocês duas vêm aqui. Shiro gritou. Eu descobri sobre quem estava sabotando a raid e por que eles fizeram isso. É a família Cermak, a que queria matar In. Quanto ao motivo pelo qual eles queriam atrasar a conclusão da raid, isso foi porque eles estão ganhando tempo para reforços virem de algum lugar. Não sei quem é, mas aparentemente estão ligados aos líderes das gangues das favelas que foram pegos antes. Seu principal objetivo é se vingar de todas as principais famílias e transformar esta cidade em um ramo de sua organização. Ela explicou. Então, o que devemos fazer por agora? Lisandra perguntou. Nada. Fique de guarda e veja o que acontece no banquete. Dependendo do que acontecer, os anciãos podem aparecer também. Então estejam prontas para lutar contra alguém em um nível mais alto a qualquer momento. Shiro estreitou os olhos. Ela tinha seus próprios planos que envolviam a família Ospar. Se eu notificar Gilbert sobre isso, ele deve informar Kier. Já que ele não viu meu rosto da última vez que passei informações para ele, eu deveria ser capaz de fazer isso mais uma vez. Ela pensou consigo mesma. Da última vez, ela tinha informado a família Ospar usando algumas notas e até irritou Gilbert. Desta vez, ela ia fazer o mesmo como um reembolso por Nimue. Mais tarde naquela noite, o banquete começou quando roupas foram dadas a cada convidado. Naturalmente, eles podem usar o que quiserem também se tiverem na mão. Shiro não se importava muito com a roupa, já que ela não tinha nenhuma intenção de revelar sua verdadeira identidade. Enquanto ela se destacaria um pouco no banquete, as pessoas logo as ignoraram. Quanto às famílias que sabiam o que aconteceria mais tarde naquela noite, eles não se importavam com o que ela usava. Diabos, eles ficaram até gratos por ela ter usado algo que os deixe identificá-la melhor. Reunindo seus pensamentos, Shiro foi ao banheiro. Ativando o caminho fantasma, ela caminhou até Gilbert e esbarrou nele, deixando uma nota no chão. Olhando para a nota, Gilbert de repente sentiu o aborrecimento subir em sua mente. Se lembra de mim, sua velha amiga? Bem, se você não se lembrar, deixe-me ajudá-lo. Eu te dei a informação sobre as favelas, lembra? De qualquer forma, me encontre no corredor 3 fora deste salão. Tenho outra coisa para te dar. Assinado, informante misteriosa. Respirando fundo, ele informou que era sobre isso e partiu para o corredor 3. Saia. Ele exigiu enquanto escaneava seu entorno. Não. Você ainda tem essa atitude de merda. Olhando para a nota que de repente apareceu, Gilbert segurou sua intenção de atacar. Por que você me chamou para cá? Você disse que queria me dar algo certo? Ele perguntou. Sim. Você já se perguntou quem estava sabotando a raid e por que eles fizeram isso? Nanomancer Rebor. Ivy Bican Snowgel? Capítulo 238. Detenção. Lendo sua pergunta, Gilbert fez uma pausa e franziu a testa. Você sabe quem é? Ele perguntou. Claro que sei. Sua atitude está me irritando. Asterisco Puxi. Sentindo que ele tinha acabado de estourar uma veia lendo aquele pedaço de papel,
Ele poderia imaginar uma pessoa fazendo beicinho enquanto escrevia. Respirando fundo, ele inclinou a cabeça um pouco para trás. Espero que você possa esclarecer isso sobre quem é o culpado. Ele perguntou um pouco forçadamente. Onde está a sinceridade? Não estou convencida. Rangendo os dentes, Gilbert cerrou o punho. Peço que me diga quem é o culpado. Ele sabia que o jovem mestre estava procurando o culpado todo esse tempo. Isso não é nada comparado com a bondade que Kier lhe mostrou. Tudo bem, vou parar de brincar agora. O culpado é a família Cermak. Aqui está a evidência e eu sugiro que você se prepare. Eles estão ganhando tempo para alguma facção externa interferir com o que acontece dentro da cidade. Assinado, informante misteriosa. Jogando a última nota junto com o USB contendo as provas, Shiro partiu para o banquete mais uma vez. Ela não queria ficar desaparecida por muito tempo, não é? Caminhando ao lado de Yin e Lisandra, ela entregou-lhes um pouco mais de comida. Yin só precisava de alguns milhões de pontos até atingir a capacidade máxima de 20 milhões de MP. Olhando para Gilbert, ela viu que ele sussurrou nos ouvidos de Kier e levou-o embora. Parece que ele vai contar ao Kier sobre o USB. Shiro pensou consigo mesma com um pequeno sorriso. Assim como ela ia levar Yin e Lisandra para outro lugar para ter uma mudança de ritmo, ela foi abordada por algumas das famílias proeminentes. Para que prazer eu tenho para falar com pessoas tão importantes como vocês? Ela riu com sarcasmo em sua voz, claramente tentando provocá-los. No entanto, ela já sabia o que eles querem, pois seu desejo é aparente pela maneira como olham para ela. Asterisco colga asterisco, só queremos ter uma ideia melhor sobre o que aconteceu na raid. Não é sempre que alguém é capaz de sobreviver contra 2 bosses e sair relativamente ileso. Uma das pessoas disse. Olhando para seus níveis, Shiro viu que a maioria deles estava em torno do nível 65. 7 magos e 3 guerreiros. Eu posso lidar com isso. Ela pensou consigo mesma. Bem, sorte faz parte da vida. Não se pode negar o impacto da sorte em uma dungeon. Shiro deu de ombros. Bem, desde que você diz isso, eu acredito que a senhorita Nitri se beneficiou muito bem da raid, não? Você poderia talvez compartilhar o que você recebeu? Um dos magos perguntou. Oh, será o meu prazer. O primeiro item que recebi se chama Vai-se e o segundo se chama Fuder. Com ambos combinados, Vai-se Fuder é uma arma muito poderosa. Shiro sorriu atrás da máscara. Seus rostos escureceram quando perceberam que ela estava brincando com eles. Você nos acha como um tolo? O mago estreitou os olhos perigosamente. Oh não, eu não ousaria. Aqui eu vou até mostrar as armas. Shiro disse quando ela tirou 2 adagas que foram feitas secretamente usando seus nanobots. Vai-se nível 55 adaga roxa, item do conjunto Vai-se Fuder meio. Nenhum valor de ataque ou pontos de atributo pois seus valores correspondem aos atributos do usuário. Fuder nível 55 adaga roxa, item do conjunto Vai-se Fuder meio. Nenhum valor de ataque ou pontos de atributo pois seus valores correspondem aos atributos do usuário. Quando juntas, as adagas ignorarão todas as defesas. Olhando para as 2 adagas com suspeita, eles não podiam acreditar que uma arma como esta existia. No entanto, enquanto se podia esconder seu nome e nível, eles não podiam fazer o mesmo com armas. Este conjunto de adagas é bastante peculiar. O mago forçou um sorriso enquanto os outros concordavam. Bem, não se pode julgar o estilo de nomeação do sistema, não é? Shiro deu de ombros. No entanto, se o sistema pudesse responder, já teria jogado uma mesa nela. Você é um pedaço de merda ingrato. E o nome que dei para suas outras habilidades? Verdade. Só podemos levá-la para um ferreiro para que possamos renomeá-la. De qualquer forma, senhorita. Nitri, você está talvez interessada em vender isso para nós e você tem mais alguma coisa que você conseguiu da raid? O mago perguntou curiosamente. Não para ambas as suas perguntas. Shiro balançou a cabeça. Senhorita Nitri, eu suponho que você deve saber que segurar algo tão precioso pode trazer-lhe problemas. Talvez se você vendê-la para nós, você será capaz de obter algo de igual valor e até mesmo salvar sua vida enquanto isso. O guerreiro avisou. Oh, isso é uma ameaça? Shiro estreitou os olhos. Você está se superestimando um pouco demais. Agora, que tal discutirmos os detalhes para a cooperação? O mago sorriu enquanto eles lentamente cercavam o grupo de 3. Mas antes que as coisas pudessem piorar, Kier entrou no palco e pegou o microfone. Asterisco Ain. Todo mundo pode me ouvir? Ele perguntou com um sorriso. Vendo uma resposta positiva, Kier acenou com a cabeça. Então espero que todos estejam se divertindo. Mas, infelizmente, bons tempos têm que acabar desde que descobrimos algo bastante problemático. Ele disse quando seu sorriso desapareceu.
Tenho certeza que a maioria de vocês sabe sobre o problema de sabotagem que outros grupos tiveram. Conseguimos coletar todas as provas necessárias para descobrir o culpado. Por favor, mova sua atenção para o projetor. Como você pode ver, isso mostra todos os negócios que a família Cermak teve com o líder anterior da favela, juntamente com sua parte na criação da droga perigosa. Kier sorriu enquanto os guardas avançavam em direção a todos os membros da família Cermak que participaram deste banquete. Enquanto falamos, meus guardas já deveriam estar invadindo a terra de propriedade da família Cermak, a fim de remover este câncer que se espalhou nesta nossa cidade. Ele continuou quando um novo arquivo apareceu na projeção. Combinado com algumas de nossas outras informações, percebemos que o reforço que eles estão esperando é a organização que apoiava os líderes anteriores das favelas com quem já lidamos. Sua intenção é fazer com que esta cidade seja deles e erradicarão todas as famílias até que só reste a família Cermak. Kier apontou para Lox e estreitou os olhos. Esta foi uma chance perfeita, já que ele nunca tinha gostado muito da família Cermak por interferir com a família Kazadan. Mentiras! Lox gritou já que ele não podia acreditar que esta informação foi descoberta. Não importa o quão talentoso o hacker fosse, seus sistemas de defesa deveriam ter notado imediatamente. Mal sabia ele, seu oponente é alguém que tem pleno reinado sobre o mundo digital. Não adianta negar. Todas as provas foram coletadas. E para alguém que possui vários homens-feras, como escravos, o que você tem a dizer em sua defesa? Kier olhou para Lox. Mexendo o pulso, gravações e registros de áudio de Lox brincando com homens-feras podiam ser claramente ouvidos. Algumas gravações também foram bastante fortes, o que fez com que as mulheres aventureiras olhassem para ele com raiva e intenção de matar. A raiva explodiu na mente de Lox enquanto ele rangia os dentes. Todos os membros. Último recurso. Ele gritou enquanto ele balançava o pulso. Um injetor apareceu repentinamente em seu pescoço enquanto um líquido verde translúcido foi injetado em suas veias. Bum! Sua aura explodiu, afastando os guardas dele enquanto os outros membros faziam o mesmo. Antes que alguém percebesse, o salão de banquetes estava agora cheio de 7 monstros gigantes que tinham pele preta e runas vermelhas por todo o corpo. Aprimoramento de linhagem. Um dos membros da família Cermak gritou quando seu corpo explodiu em uma poça de sangue. Seguindo sua liderança, os outros 5 membros também se mataram. A quantidade de sangue em massa subiu em direção a Lox enquanto seu nível aumentava lentamente. Logo chegou ao nível 60, mas não tinha planos de parar. Algumas pessoas tentaram interferir, mas o sangue os impediu de se aproximarem. Quando todo o sangue foi absorvido, a figura medonha de Lox podia ser vista. Ele não tinha pele e era apenas uma massa de músculos e ossos que estufaram para fora de seu corpo. Outro conjunto de ossos se enrolaram na parte externa de seu corpo enquanto formava uma gaiola de proteção. Golias artificial Lox. Estágio 1 nível 70. Olhando para seu novo ícone de nome, Shiro estreitou seus olhos. Ela sabia de um monstro parecido com o que Lox se transformou. Uma criação artificial feita por alquimistas que misturaria genes de monstros com genes humanos para aumentar seu poder. O custo disso seria a classe e o potencial em troca de grandes proezas físicas. Quando o monstro chegou ao estágio 4, sua proeza física seria tão monstruosa que apenas um aventureiro tipo guerreiro nível 150 poderia ser compatível. Bem, eu provavelmente deveria matá-lo rapidamente enquanto sua guarda está baixada. O nível 70 deve ser um grande banquete. Shiro sorriu já que Lox não era um monstro perigoso em seus olhos. Não, era só uma massa de XP grátis. Invocando a Taraxia em sua mão, seu corpo cintilou antes que alguém pudesse reagir. Uma luva se formou em sua mão enquanto ela empilhava todas as habilidades de assassinato que ela havia reciclado anteriormente. Bum! Espero que você possa me perdoar por matar essa criatura, jovem mestre Kier. Lox era claramente um perigo. Shiro sorriu quando olhou para Kier. Atrás dela, Lox tinha perdido a cabeça e estava ajoelhado sem vida. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell? Capítulo 239. Caos no banquete, parte 1. Kier estava sem palavras e o resto das pessoas no banquete também. Apesar de ter tantos anciãos presentes na cena do crime, eles não foram capazes de reagir a ela matar Lox. Balançando o pulso, ela reciclou o corpo de Lox enquanto uma montanha de itens apareceu em seu inventário. No entanto, ela não foi capaz de levar todos os itens devido à grande quantidade de itens que Lox tinha guardado em seu inventário. Filtrando o lixo, ela os empilhou onde o corpo dele costumava estar. E agora, se você me dá licença. Shiro sorriu e inclinou-se ligeiramente.
Vendo isso, os anciãos de diferentes famílias rapidamente gesticularam para os assassinos fazerem um movimento. Desde que ela matou Lox, seu corpo estaria cheio de itens úteis. Além disso, ela também tinha a adaga. Embora o nome fosse bastante peculiar, o efeito de ignorar todas as defesas era algo que eles não podiam deixar passar. Olha, parece que algumas pessoas estão muito infelizes com esta senhorita, jovem mestre Kier. Shiro riu. Pulando, ela virou o corpo e evitou vários ataques. Parem! Kier gritou com raiva quando sua aura estourou para fora. Batendo nos corpos do assassino, eles foram enviados deslizando para trás. Nosso principal objetivo é erradicar a família Cermak por tentar matar todos nós. Você pode acertar suas contas uma vez que a ameaça principal tiver sido lidada. Jovem mestre, como uma pessoa com um passado desconhecido, nós deveríamos detê-la também. Um dos magos sugeriu enquanto mantinham os olhos em Shiro. Então você suspeita de mim, hein? Bem, tudo o que posso dizer é que você deve ter cuidado com o que você diz. Quem sabe uma lâmina pode aparecer e cortar seu pescoço. Shiro estreitou os olhos. Isso foi uma ameaça? Outro mago perguntou quando ele bateu seu cajado para baixo em aborrecimento. Você pode pensar dessa forma. Shiro sorriu. Jovem mestre Kier, vamos falar sobre compensação em uma data posterior. Todos ataquem. Sorrindo ligeiramente atrás de sua máscara, Shiro puxou a Taraxia e sua espada matadora de Deus. O momento perfeito para testar minha nova espada. Cintilando ao lado de um dos assassinos, ela balançou a lâmina levemente e foi capaz de cortá-lo ao meio. Minhas palavras não são nada além de ar? Eu disse parem. Kier olhou para o grupo. Levantando as mãos, o céu noturno foi iluminado por centenas de espadas brancas que cintilavam com uma chama branca. No entanto, Shiro ignorou isso. Ela já havia ofendido a família Ospar ao tomar a fonte de sua nascente de mana. Conseguir alguns sacos de XP antes de ela sair parecia uma boa escolha para ela. Além disso, eles tentaram matá-la em primeiro lugar. Domínio de espada caminho da espada refração. Um rastro de espadas ilusórias encheu a área quando 4 cabeças foram enviadas voando para o ar. Nitri, você está me provocando? Kier franziu a testa. Balançando o pulso, ele enviou 3 espadas para detê-la. Ayan, não use fogo na minha presença, ok? Yin sorriu. Aparecendo entre Shiro e as espadas, ela enviou uma onda de elemento estrela negra que começou a devorar as espadas de chama. Logo, nada além de uma faísca do elemento estrela negra poderia ser visto flutuando ao seu redor. Gilbert! Kier gritou enquanto o banquete descia ao caos. Anteriormente era Lox que era a maior ameaça. Mas agora, eles estavam focados em obter saques do cadáver de Shiro. Havia apenas 3 deles, nada a temer já que todos os aventureiros de alto nível no banquete tinham como objetivo matá-la. Ine e Alisa, vocês podem sair por enquanto. Vou tentar upar meu título um pouco. Já faz um tempo desde que matei alguns humanos. Shiro disse quando seus olhos brilhavam com uma leve cor azul. Entendido. Lisandra acenou com a cabeça já que sabia sobre o título de monstro de Shiro. Agarrando o ombro de Yin, Lisandra a arrastou antes que ela pudesse continuar a lutar. Com as duas fora do caminho, Shiro poderia lutar sem se importar com danos colaterais. Pisoteando o pé no chão, um círculo mágico Tier 3 apareceu sob ela. Cuidado! Um dos assassinos gritou. Já que a maioria de vocês quer me matar, tudo bem se eu retaliar, não é? Shiro riu. Inferno congelado. Domínio calamitoso do demônio de gelo. Bum! Uma aura negra surgiu ao seu redor e formou uma cúpula. Dentro desta cúpula, a neve negra começou a cair e corroer a armadura dos atacantes, deixando sua armadura cheia de inúmeros buracos. GAH. Ura! Os sons dos aventureiros morrendo podiam ser ouvidos. Eles não podiam ver Shiro com seus olhos, mas eles podiam ver o caminho da carnificina que ela tinha deixado para trás. Com seu caminho fantasma ativado, quase ninguém conseguiu detectá-la. Rotacionando com o pé direito, ela transferiu seu ímpeto e mudou seu avanço para um salto abrupto. TCH. Gilbert clicou sua língua quando viu Shiro evitar seu ataque. TSK pequeno Gilbert. Não ataque uma velha amiga dessa forma, tá bom? Shiro riu enquanto ela passava atrás dele. Eu não te conheço. Ele respondeu e balançou a lâmina. Artes místicas, espada instantânea. Um fino véu de luz cobriu sua espada e teletransportou-a ao lado do tronco de Shiro, ameaçando cortá-la ao meio. Caminhante da fenda. Aparecendo na frente dele, Shiro estreitou os olhos e enfiou um pedaço de papel em sua boca antes de lhe dar uma joelhada na mandíbula. Asterisco Bang. Recuando alguns passos atrás, Gilbert cerrou os dentes e olhou para o pedaço de papel.
Você machucou meu sentimento, pequeno Gilbert. Apesar de ter interagido por tanto tempo, você age como se não me conhecesse. Assinado, informante misteriosa Nitri. Droga. Jovem mestre. Ela é a informante. Gilbert gritou enquanto os olhos de Kier se estreitavam para Shiro. Se ela era informante como Gilbert tinha dito, significava que ela era capaz de se infiltrar em sua mansão com facilidade e até mesmo quebrar os sistemas de segurança de todas as grandes famílias, se assim quisesse. Uma existência como esta, uma anomalia como esta, era perigosa para qualquer cidade. Se esse é o caso, senhorita Nitri, receio ter que prendê-la. Kier perguntou. Jovem mestre quer me prender? Apesar de todas as informações que dei? E o tempo que mostrei a todos o perigo da droga? Shiro riu. Estalando os dedos, um aglomerado de luz se reuniu na ponta do dedo e explodiu em um raio de luz ofuscante. Asterisco full. Protegendo seus olhos da luz, de repente ouviram o som suave de uma flauta. Ilusões das fadas. Enquanto a melodia continuava, eles se encontraram em uma floresta murcha que estava lentamente sendo preenchida de névoa vermelha. É uma ilusão. Alguém tem habilidades de quebra de condição. Um dos guerreiros gritou. TGAH. Antes que o homem pudesse terminar sua sentença, um par de mãos apareceu em seu visão e cavou profundamente em suas órbitas oculares, enviando relâmpagos para rasgar seu cérebro, matando-o instantaneamente. Não anuncie suas habilidades. Shiro riu baixinho. Tirando o sangue das mãos, ela puxou a flauta de gelo de volta aos lábios e soprou ela suavemente. Seguindo a melodia, a árvore começou a se mover enquanto raízes se prendiam contra suas pernas. Chocados com a ilusão física, eles rapidamente cortaram as raízes e recuaram. No entanto, isso era parte do plano de Shiro. Com sua colocação de onde as raízes se estendiam, ela conseguiu rebanhar todos os seus inimigos em uma área. Já que estou com pouco tempo, que tal eu matar todos vocês de uma só vez? Shiro perguntou sarcasticamente enquanto sua intenção de matar batia em seus corpos. Tensos no lugar, eles perceberam que não podiam se mover. Não espere. Não nos mate. Somos necessários para proteger esta cidade dos invasores. E os cidadãos? Um deles gritou em pânico. Haha. Agora você pensa sobre isso? Não parecia que estava em sua mente quando você tentou me atacar. Shiro respondeu enquanto batia os dedos na grade em que ela estava sentada no momento. Movendo-se ligeiramente, o metal disparou para fora das grades e colidiu com 7 espadas que apareceram no ar. TCH. Clicando sua língua, Kier não podia acreditar que Shiro era capaz de aparar com precisão suas espadas, apesar de não vê-las. Bem, minha tarefa já foi concluída, então não há muitas razões para eu ficar aqui. Quanto a se esta cidade sobrevive ou não, não é mais problema meu, não é? Suas famílias estão lutando por benefícios e até queriam matar uma garota solitária por saque. Eu não acho que isso é um bom incentivo para eu ajudar agora, não é? Shiro virou-se para Kier. Dito isso, jovem mestre Kier, não lutamos da última vez, não é? Meus companheiros pararam suas escoltas e nós nunca brigamos. Que tal corrigir isso agora? Ela perguntou enquanto apontava para ele de uma maneira provocativa. Muito bem. Eu quero algumas respostas de qualquer maneira. Kier acenou com a cabeça enquanto uma aura vermelha queimava em torno dele. Nanomancer Rebor. Ivy Bican a Snowgell? Capítulo 240. Caos no banquete, parte 2. Mas primeiro, que tal eu deixar a partida mais justa? Shiro sorriu. O que você quer dizer? Kier franziu a testa. Um pouco de nivelamento. Ela respondeu e estalou os dedos. De repente, toda a névoa vermelha que tinha cercado seus inimigos começou a explodir. Miasma explosivo. Bum! Explodindo em uma bola de fogo gigante, Kier ampliou os olhos em choque e confusão. Primeiro, ele não a tinha visto usar um círculo mágico, então não poderia ser maior que o Tier 1, os tipos mais básicos de feitiços. E segundo, nenhum Tier 1 deve ter o tipo de poder para matar os anciãos junto com os assassinos. No entanto, ele fez exatamente isso. O que Kier não sabe é que esta foi a recompensa especial por ser a primeira a matar o cão de caça do inferno. Ah, não é essa habilidade que o cão de caça do inferno usou? Allura gritou de surpresa enquanto observava do lado de fora. No entanto, Isaac rapidamente cobriu sua boca e puxou-a de lado antes que Shiro se irritasse com eles. Embora ele possa ser um masoquista, ele sabia que Shiro não hesitaria em matá-lo se interferissem no trabalho dela. Então foi você quem completou a raid? Kier perguntou depois de ouvir o que Allura tinha gritado. Não, tudo o que fiz foi matar o penúltimo boss. Eu ainda perdi o boss final. Shiro deu de ombros. Mas peço desculpas pela espera, agora está um pouco mais justo, você não acha?
Ela sorriu e apontou para seu ícone. Nitri nível 57 luminar da espada elemental. Depois de matar os anciãos e assassinos, nível 60, ela foi capaz de upar 2 vezes. Uma diferença de 3 níveis é uma grande diferença entre gênios. Kier respondeu. Pisoteando, 3 círculos mágicos Tier 3 surgiram debaixo dele e envolveu seu corpo em uma camada de armadura de chama branca. Levantando as mãos, faíscas de fogo se transformaram em espadas e avançaram na direção de Shiro. E brincadeira de criança. Shiro sorriu. Puxando a caçadora de Deus e a Taraxia, ela torceu seu corpo e desviou todas as espadas que apunhalaram em sua direção. Caminho fantasma. Cintilando em direção a Kier, ela manteve seu corpo curvado para o chão. Pegando uma de suas espadas, Kier balançou-a horizontalmente, fazendo com que uma parede de chamas explodisse sob Shiro. No entanto, ela já tinha entrado na fenda no momento em que ela sentiu o perigo. Saindo perto de Kier, ela torceu o corpo e balançou a espada na parte de trás do corpo. Arte Solari. Defesa. Jogando sua espada em um aperto inverso, um rastro de fogo se enrolou em torno dele e protegeu seu corpo. A força do ciclone jogou Shiro no ar enquanto ela estava surpresa com a reação. Parece que suas artes marciais também transferem o ímpeto. Ela pensou com uma carranca. Naquele momento em que ela foi jogada no ar, ela claramente sentiu toda a força que usou voltar para seu corpo. Aterrissando suavemente em seus pés, ela estreitou os olhos para Kier. O que há de errado? Você não disse que queria lutar comigo? Ele perguntou ao balançar sua espada. Arte Solari. Obliteração. Bum! Uma gaiola de fogo apareceu ao seu redor, selando seus caminhos de fuga. Só a temperatura por si só era bastante problemática para lidar. Respirando fundo, ela segurou suas espadas. Artes de quimera. Ela murmurou. De repente 2 esferas elementares apareceram ao seu redor e começaram a reunir toda a mana ambiente. Fundindo os elementos estrela negra e glacial, ela tinha 2 elementos conflitantes tentando lutar entre si no estágio de fusão. Apenas a quantidade de mana que eles estavam absorvendo enfraqueceu o efeito do ataque de Kier. Entendendo que a coisa ficaria feia se ele a deixasse continuar, ele rapidamente correu em direção a Shiro. Mas antes mesmo de poder usar uma habilidade, a espada matadora de Deus já tinha aparecido na frente dele, pronta para cortá-lo ao meio. Reagindo rapidamente por instinto, ele levantou sua espada na tentativa de bloqueá-la, mas ampliou os olhos em uma mistura de surpresa e horror. A espada tinha atravessado seu ataque como se fosse apenas uma ilusão, mas ele podia sentir claramente o perigo. É aquela habilidade estranha que ela usou contra Isaac. Ele pensou consigo mesmo. Arte Solari. Dispersão. Ele gritou enquanto seu corpo se transformava em fogo pouco antes de sua espada poder cortá-lo. TCH. Clicando sua língua, Shiro observou Kier recuar. No entanto, quando ele reapareceu, ele não estava ileso. Havia um rastro de sangue escorrendo da ponte de seu nariz. Um pouco mais lento e ele teria tido um corte bastante sério em seu rosto. Respirando fortemente, Kier não esperava que sua reação fosse tão rápida. Apesar de tentar ativar uma habilidade perigosa, ela ainda era capaz de fazer mais de uma coisa e mantê-lo afastado. Bum! Um raio de luz disparou para o céu enquanto a fusão era completada. Elemento temporário adicionado. Estrela de gelo místico? Estrela de gelo místico, hein? Interessante. Ela pensou com um sorriso e revestiu suas espadas com uma camada condensada deste elemento. Quando ela fez isso, suas lâminas pareciam ser revestidas com uma matriz de estrelas brilhantes. Cada balanço deixaria um pequeno rastro de partículas para trás que congelaria qualquer coisa que tocasse. Segunda rodada. Ela sorriu. Asterisco bang. Rachando o chão abaixo dela, ela decidiu ir com tudo e empurrar seu corpo até seus limites sem o uso de habilidades Berserk. Asterisco bang 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 bang. Kier tentou se defender com seu fogo, mas ele foi rebatido facilmente. Não só isso, sua espada parecia ficar mais forte cada vez que dispersava suas chamas. Quase como se estivesse absorvendo a energia do fogo dele. No entanto, antes que ela pudesse continuar a luta, ela de repente sentiu uma mudança na mana como quando um grande feitiço tinha acabado de ser invocado. Recuando alguns passos, ela olhou para o céu. Mana se juntou em um tipo de linha fina e cobriu toda a cidade com uma cúpula. Não só isso, relâmpagos cintilavam através dos fios, ameaçando transformar alguém em cinzas caso eles se aproximassem demais. O tempo divertido acabou. Você vive, agora é melhor você juntar todos ou então esta cidade estará acabada. Shiro avisou quando ela pulou no telhado. Espere. O que você quer dizer? Kier franziu a testa. Parece que os reforços chegaram. Estamos presos em uma gaiola.
ela respondeu antes de desaparecer. Estreitando os olhos, Kier suspirou um pouco antes de se virar. Alura, Isaac e todos os outros que ainda estão vivos. Quero que voltem para suas famílias por enquanto e os alertem. Uma luta está prestes a acontecer e vamos precisar de todos os aventureiros capazes nesta cidade. Kier ordenou no que eles acenaram com a cabeça. Enquanto isso, Shiro estava fazendo seu caminho através da cidade a velocidades incríveis. Encontrando Yin e Lisandra na torre mais alta, ela olhou para a cidade. Vamos estabelecer algumas medidas defensivas ao redor dos muros da cidade, então interceptaremos os invasores. Shiro sorriu. Invasores? Yan franziu as sobrancelhas. Sim, parece que os reforços que a família Cermak esperava chegaram. Não gosto de algumas famílias, mas os cidadãos não devem sofrer por seus erros. Diminuir o fardo deles é uma vitória para nós, já que teremos muito XP por tentar ajudá-los. Shiro deu de ombros. Então você pode dizer que estamos recebendo um banquete por ajudá-los? Yin sorriu quando ela entendeu o que Shiro quis dizer. Aventureiro naturalmente dava um pouco mais de XP quando comparado com seus homólogos monstros. Matar 100 aventureiros renderia mais XP do que matar 100 monstros do mesmo nível. Ela sabia que Shiro se manteria matando monstros a menos que os humanos a provocassem, portanto, os invasores eram apenas um grande banquete para Shiro. Mas pode haver um monte deles. Em alto nível também. Será que seremos capazes de enfrentá-los? Lisandra perguntou já que ela tinha suas preocupações. Resposta curta é não. Mesmo se formos poderosas, se continuarem um bombardeio constante, até nós teremos que recuar para a fenda e correr. Daí porque vamos dar um pouco para as famílias matarem. Vamos dar a volta por trás e bombardeá-los de lá. Uma vez que fizermos isso, não só os forçamos em direção à cidade, como também nos impede de assustá-los. Shiro respondeu. Eu vejo, Lisandra acenou com a cabeça, já que isso era realmente uma opção. Ao cortar sua opção de fuga, eles podem aumentar o número de abates que recebem, ao mesmo tempo em que permitem que a cidade termine os desgarrados. Yin, contaremos com você para as manobras. Shiro virou-se para Yin. Não se preocupe com isso e conte comigo. Yin deu um tapinha no peito e se transformou em sua forma de fênix. Pulando nas costas dela, elas voaram para o ar e usaram o caminhante da fenda para contornar a gaiola. É hora de farmar um pouco de XP. Shiro pensou consigo mesma em alegria. Sua velocidade de nivelamento tinha sido muito lenta, então esta era uma oportunidade perfeita.